irmãos, graça e paz. Estou bem acompanhado com a minha esposa. Por favor, fique em pé aí, dona Sandra. Isso. Essa é minha esposa e a minha neta também mais velha, a Larissa. Fique em pé, só. Uai. Essa morena bonita aí é mãe de 9 filhos, tá? E a Larissa é a nossa neta mais velha. Então, nós somos privilegiados. Nós deixamos assembleanos corados de vergonha. Até Deus amor. Nossa, Batista, 9 filhos. Pois é. O meu filho mais velho tem 45 anos, o caçula tem 27. Tive o privilégio de batizar todos e fazer casamento de 7. Ainda 2 solteiros, nós temos 12 netos. Então nós temos igreja em casa, literalmente. Literalmente. Então depois, se você quiser tirar foto, a gente está à vontade. Nossa, sou pastor, né? Celebridade, né? 9 filhos. Entendeu? Celebridade, né? E olha a dona bonita ainda, saudável, né? Eu nem tanto, mas ela. E é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu preguei aqui há 16 anos atrás. São 100 anos que a igreja está fazendo? Falaram que era 96, olha. Me deram, disseram que é 96, então estou todo errado. Então, há 20 anos atrás, eu preguei aqui na igreja, em 80 anos na igreja, quando o pastor Marcos Davi me convidou para pregar, em uma noite aqui, aniversário da igreja. Naquele tempo, eu penso que os irmãos também têm pensado assim, de trazer os pastores das igrejas filhas. Então, a igreja de Guaianazes é filha da primeira de Suzano. Esse ano faz 76 anos a igreja. Então, notem que história linda, né? Eu acho que lá no passado não se pensava as consequências disso, né? Porque a ramificação do que acontece das decisões sábias da igreja de evangelizar, e aí só na glória a gente vai saber o que aconteceu aí. Tantas coisas boas, belas, né? Eu, na verdade, hoje eu sou pastor emérito da igreja. O pastor da igreja hoje é o pastor Rony Rodrigues. Em 2024, né? 2024, completei 30 anos da igreja, a igreja resolveu me dar a honra de ser pastor emérito, tá? Então, hoje a gente auxilia o pastor à distância, moramos hoje em Dayatuba, auxiliamos à distância, cuidando de um grupo de vocacionados e também dos novos diáconos, treinando para o ministério de diaconato. E também auxiliando o pastor naquilo que ele precisa. A gente está sempre à disposição, né, dos irmãos ali em Guaianazes. Então, eventualmente, eu venho e prego na igreja, mas deixo o pastor à vontade. Você ficar 30 anos na igreja, você ficar lá, né, você atrapalha, né? Chega uma hora que você vai para o teu cantinho, deixa o pastor fazer o trabalho dele. Como disse o pastor Irlande, uma vassoura nova, ela limpa melhor os cantinhos. Então, sangue novo, vontade, e a gente, estando lá, talvez iniba. Então, a gente vai, eventualmente, deixa o pastor colocar os seus projetos em andamento, sem nenhuma dificuldade. A gente só está para servir, né? Amados, eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está em Marcos, capítulo 7, os versos 31 a 37. Eu já preguei esse texto em aniversário, em culto de oração, já preguei esse texto em velório, e já preguei esse texto em um casamento, inclusive o casamento de um dos meus filhos. Aí você fala, sou criativo? Não, às vezes é limitado mesmo, só peguei o mesmo texto e preguei. Mas esse texto, de fato, é possível você ministrar em várias realidades diferentes. E eu tive oportunidade de pregar, e agora, privilégio dos irmãos e meu, de pregar no aniversário da igreja, esse texto, né? Marcos 7, 31 a 37. Diz assim o texto: De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. E depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou
efatá, que quer dizer abre-te. Abriu-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele os divulgava. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar. Eu queria destacar essa frase, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Penso em 96 anos, aliás, em 100 anos, deixa eu corrigir aqui, de história da PIB de Suzano, com certeza tudo ele tem feito esplendidamente bem. Amém, amados? Com certeza houve erros, acertos, houve dificuldades, decepções, frustrações, mas nós temos um Deus que transforma maldição em bênção. Nós temos um Deus que pega essas dificuldades que surgem na igreja e transforma em alguma coisa saudável para a própria igreja. Ele é soberano sobre isso, inclusive. E com certeza esse texto calha muito bem no aniversário de 100 anos da PIB. Vocês que estão chegando, puxa, que privilégio vocês fazerem parte de uma igreja centenária, né? Que honra, que privilégio, né? Ter essa continuidade, né? Assim como o corredor de revezamento, né? Vai passando o bastão, o outro pega o bastão e vai passando adiante. Assim, nós temos esse privilégio de correr a corrida e, pela graça, correndo bem, completando a carreira e aí passando o bastão para o outro de uma maneira bonita, ele olhando o nosso testemunho, a nossa caminhada, e aí ter esse privilégio de continuar essa história linda, e na glória a gente vai ver como a história que Deus construiu foi uma história linda, bela. A história humana, ela é fruto, ou ela é permeada por gente relevante, por poderosos economicamente, belicamente, intelectualmente, por gente desse naipe. A história é marcada por esses, a história humana. Mas a história de Deus, ela é toda tecida por gente simples, por costureira, né? Pela menina que foi levada na casa de Naamã, que nem o nome se diz dela, né? Por gente simples, pela viúva que entregou o que possuía lá no templo. A história de Deus era toda construída dessa forma, por gente que nem sempre aparece, nem sempre é relevante. Mas lá na glória a gente vai ver esses gigantes de Deus que a igreja não viu, a sociedade desprezou, mas essa é a história que Deus está construindo, com gente assim. E é tão lindo isso, saber que você pode fazer parte dessa história, não é? Você não precisa olhar por teu potencial, você não precisa se preocupar com isso, na verdade, simplesmente deixar que Deus conduza a tua história. E Ele está escrevendo essa história, linda, para a honra e glória dEle. Amados, esse texto é possível que tenha acontecido em função, deixa eu beber uma aguinha aqui, senão vai ficar esse pigarro aí, e está sendo filmado, né? Aí o pessoal, olha lá o pastor do pigarro, além de 9 filhos, ele só tem pigarro também, né? Não falou nada, mas o pigarro foi uma bênção. Essa história provavelmente foi fruto do testemunho daquele gadareno, porque é a mesma região. Lembra aquele gadareno, capítulo 5, que foi liberto, algo maravilhoso, e Deus e Jesus, ele queria seguir Jesus disse, não, eu tenho algo muito mais relevante para você, vai para a tua casa. Ele queria seguir Jesus, vai para a tua casa, e anuncia as grandes coisas que Deus tem feito em você, e para você, e através de você. Ele sai anunciando, ele volta para casa, e durante onde ele vai passando, vai tendo um impacto nessa região de Decápolis. E agora, por causa desse testemunho, agora Jesus passa na cidade, e as pessoas trazem, aqui, no caso aqui, um surdo gago, para ser curado, provavelmente em função do testemunho daquele gadareno.
com certeza o testemunho dele foi algo impactante, porque se você ler o texto de Marcos, assim, ele vivia no inferno e passou a caminhar em direção ao céu. Imagine a família dele, quando gritam, o pai está chegando, todo mundo escondendo, os filhos escondendo debaixo da cama, com medo daquele homem, porque ele era endemoniado, ele destruía, ele era terrível. E imagine a família, os filhos se escondendo, a mulher tremendo para receber o marido, e chega aquele homem transformado dentro de casa, levando a bênção da salvação para a sua casa. E aí acontece esse milagre, esse testemunho. E em função disso, trazem esse surdo gago, para que Jesus opere nele, cure esse camarada. E é interessante, irmãos, que nessa cultura bíblica e a cultura de fato judaico-cristã, o ouvir é essencial. O Shema, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve, ouve. Então essa questão de ouvir é essencial, esse homem não ouvia. E em função disso, falava com muita dificuldade. E aí Jesus vai ao encontro desse camarada e transforma a vida dele. E aqui você tem essa expressão, tudo ele tem feito esplendidamente bem. A palavra grega kalos pode ser também, esse advérbio, pode significar belamente, isso é, com beleza e elegância, finamente, com refinamento e precisão, excelentemente, com perfeição absoluta, corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação, verdadeiramente, com autenticidade e realidade, nobremente, com dignidade e honra, encantadoramente atraente, de forma que desperta admiração, algo lindo, esplendidamente bem. E o texto diz tudo, não é um detalhe, não é algo pontual, é tudo quanto ele fez e faz, é esplendidamente bem, amém ou não? Esplendidamente bem. E olha, isso acontece quando eu aprendo a levar o problema para ele. Tudo ele faz esplendidamente bem. Quando eu levo a minha dificuldade, a minha luta, o meu desafio a ele. É o que acontece aqui. O texto diz: trouxeram, levaram o homem até Jesus, suplicaram. A palavra suplicar lembra-nos de oração. Isso é, eles levaram esse camarada até Jesus. Então, quando eu aprendo, quando eu compreendo a bênção da minha fragilidade, do meu limite, quando eu vejo a dificuldade está além das minhas capacidades de resolvê-las, eu aprendo a orar e depender do Senhor. A bênção da fragilidade. Oh, coisa boa quando você se entende como gente frágil. Eu sei que a gente gosta de filmes, ficção, né? O Super-Homem, Homem-Aranha, e aí vai criando heróis que é uma infinidade, né? Até irônico até que o primeiro e o mais importante dos super-homens, o ator, caiu de um cavalo, bateu a cabeça, se tornou paraplégico e tempos depois faleceu. O super-homem morreu. Essa fragilidade humana, quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, aprendemos a depender de Deus e entregar a Ele as nossas dificuldades, a gente aprende, compreende, a gente experimenta que Ele faz tudo muito bem feito. Coisa mal feita é coisa da gente. É quando eu acho que eu sou capaz, quando eu acho que eu tenho condições, quando eu acho que eu posso, é aí que a coisa complica. Quando eu aprendo a depender, levar para Ele, aí eu aprendo a bênção de experimentar que Ele faz tudo muito bem feito. Esse é o terreno fértil onde Deus trabalha a limitação, a fragilidade humana. É assim que funciona. Se você acha que é o cara, no reino você vai ver que você não é cara nenhuma. É Ele quem faz. E quando eu aprendo a levar para Ele as minhas dificuldades, eu começo a experimentar que Ele faz tudo muito bem feito. Verdade ou não é, irmãos? Ele faz muito bem feito. E só Ele pode fazer isso.
As coisas daquele jeito é coisa da gente. Coisa bela, bonita, esplêndida, linda, é quando eu aprendo a levar para Ele, entregar para Ele, deixar com Ele. Entreguei e deixei. Entende bem? Não é ioiô não, entrega e traz de volta. Está entendendo? Né? A Bíblia dele lançando sobre Ele toda a vossa sociedade. É jogando e deixando lá. Né? Joga e traz. Sabe? É deixando. Quando eu aprendo isso, a descansar, eu compreendo como Deus é maravilhoso e tudo quanto Ele faz esplendidamente bem. Muito bem feito. Tudo Ele faz esplendidamente bem, mesmo lugares impróprios. Se você pegar o texto aí, você vê que ele está em Decápolis. Decápolis era o território mais pagão que havia ali na Palestina, influenciado pela cultura grega, não só, mas principalmente a cultura grega. Ele não está no templo de Jerusalém, ele não está na sinagoga, ele não está num lugar apropriado para realizar o milagre, ele está em Decápolis. Isso é, ele faz esplendidamente bem até em lugares que você não imagina. Ele é poderoso para isso. Deus não tem limites. Nós, às vezes, limitamos. Nós achamos que para Deus agir, a gente tem que ter um culto com a música, assim tal, com o ambiente. Alguns começam a colocar luzes e fumacinha, e etc, etc. Essas coisas que a gente inventa para impactar. Deus não depende nada disso. Absolutamente nada. Quando o gadareno foi testemunhar, quando Jesus mandou esse camarada liberto, ele foi sozinho, e não havia banda, não havia música, havia Deus, ponto final. Amém ou não? A bênção é Deus. Claro, amados, nós podemos ter uma música, claro, tudo isso, nossa, é importante, é claro que é, mas Deus não depende disso. Às vezes a gente atribui certo, tem que ter um ambiente para Deus agir e tal. Não, mano, o que é isso? Deus não depende disso, Ele é Senhor, é soberano. Ele é todo poderoso, amém ou não? Amém. Inclusive, aí eu não sou policial não faço ficar policiando a oração dos irmãos em hipótese nenhuma, mas às vezes a gente tem que corrigir algumas falas. Que é muito importante quando a gente ora, as verdades que a gente fala na nossa oração. Eu tenho um livro pequeno que fala só 1000 orações do povo de Deus. E são orações que eles escreviam, porque você vai falar diante de Deus, você não pode falar qualquer coisa. Você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, olha o que você vai falar. E era muito comum os antigos, antes de orar, eles ficavam em silêncio, para compreender com quem estão falando, né? E às vezes a gente usa que o Senhor possa. Oh, amado, Deus é todo poderoso. Não quer dizer que Deus, não vou ouvir oração, nada, mas eu acho que a gente tem que verbalizar verdades. Que o Senhor possa e nós possamos, nem a gente nem Deus, né? Então ninguém pode nada, né? Que o Senhor faça, seja feita a tua. Jesus diz que possa ser feita a sua vontade, que faça a tua vontade. Ele é Senhor, é soberano. Deus não depende de clima, de ambiente, Ele é Senhor. Nós, quando vamos envolver na obra de Deus, nós pegamos a onda que aí está. Não é a gente que cria, não é a gente que agora, a partir de agora, vai acontecer. Não importa nenhuma. A gente é tão arrogante, né? A igreja, às vezes a gente vê, né? 3 horas da tarde Deus vai fazer um milagre. 3 horas, por que não 1 da manhã? Deus é livre, né? Então, o homem de Deus vai orar às 3. Amados, vamos tomar cuidado, né? Essa coisa de ficar centralizando no homem. Ele é Senhor, Ele faz, Ele é livre. Amém ou não? Ele é livre. Ele é livre para agir, ele não está preso à denominação, à igreja batista, precisa estar a autorização da convenção para agir, nada disso, ele é livre. Ele faz muito bem feito, como faz, porque ele é Senhor. Ele é o Altíssimo, ele não tem limites. E aqui Jesus, ele vai e proclama e liberta esse homem justamente no local e ele faz muito bem feito. Esplendidamente bem. Ele é Senhor. Amém ou não? Muito bem feito.
muito bem feito. Às vezes a gente fica iludido com a nossa habilidade, né? Achamos que Deus depende da gente, sem a coisa não vai acontecer. Esse negócio de Elias, né? Aquela síndrome de Elias lá de, só eu, né? Às vezes nós temos essas ideias, e às vezes a igreja tem essa ideia em relação ao pastor, e pastor gosta disso, está entendendo? Entendeu? Eu gostei aqui da igreja, não tem um local, aquelas cadeiras aqui, né, com o trono do pastor, etc. e tal, né? Tem igreja que tem isso, né? Então, o pastor chegou, né? O homem de Deus, aquela coisa toda, né? E às vezes a igreja faz isso, às vezes por amor, e às vezes o pastor gosta disso, né? De ser fabricado, de ser colocado assim, né? E pastor, a diferença entre pastor e os irmãos é que o pastor é uma ovelha líder, pronto. É a ovelha como os irmãos, talvez com muito mais dificuldade que os irmãos. Às vezes olha o pastor assim como fosse um ser, né? Eu lembro, fui no mercado, uma irmã me viu no mercado, pastor, o senhor aqui? Meu querido, eu ia no mercado de manhã, tarde de noite. Eu ia de manhã, porque se levasse tudo de manhã, comiam tudo. Então eu ia de manhã, entendeu? À tarde e à noite, parecia ser funcionário lá do mercado. Pastor, o senhor aqui, parece, sabe? E às vezes o pastor ouve, é mesmo? E nada, nós somos ovelhas líderes, não temos nenhuma habilidade pessoal, a não ser graça de Deus, para estar à frente dos irmãos, com profundas limitações, até muito mais que os irmãos imaginam. Deus nos colocou, é graça dele. Mas às vezes as igrejas, os irmãos, né? Eu lembro um caso que aconteceu lá, né? Os irmãos gostam de história, né? Eu tenho muito caso, então... eu lembro lá na igreja, faleceu não, foi um desastre. Uma irmãzinha estava passeando numa praça, chegou um garoto lá passando com a picape, subiu na praça, atropelou a irmã, o filhinho acabou se falecendo, uma tragédia, né, irmão? Imagine a mãe, a dor, nossa, ela que pegou a criança para colocar na ambulância, enfim, a coisa foi triste. E aí teve o velório. E a mãe estava inconsolável, ela estava, de fato. Quando eu cheguei, disseram assim, o pastor chegou, a ideia, agora vai resolver. O pastor chegou, agora sim, palavra dele. A irmã vai ter uma paz, vai experimentar o céu aqui, sabe esses negócios? E quando eu cheguei lá conversando com a irmã, eu dizia a ela, irmã, Deus, e citava alguma passagem bíblica. Ela dizia assim, pastor, é verdade, mas ele já estava penteando o cabelinho do lado. Aí eu dizia uma verdade, e ele dizia, pastor, mas ele já estava tomando banho sozinho. Sabe como é que é? Naquela noite ela dormiu no berço da criança. Até porque também, irmãos, a Bíblia diz chorar com os que choram, não pregar os que choram, né? Não manda a gente pregar, manda a gente chorar, né? Talvez a palavra mais sábia seria chorar com ela, do que tentar dar alguma palavra num momento de dor tão grande. Mas Deus é Deus, toda consolação, enfim, tratou o coração da irmã, abençoou, depois nasceu outra criança, enfim, a história continua. Mas essa ideia da essencialidade do homem, é Deus quem faz. E aqui o texto, Jesus age num local impróprio. Não estava em Jerusalém, nem numa sinagoga, estava em Decápolis, uma região pagã, bem paganizada, porque era soberano, e ele faz muito bem feito. Mas também ele faz muito bem feito, mas nem sempre conforme as nossas expectativas. Eles trouxeram esse surdo gago até Jesus e pediram a Jesus, impõe sobre ele as mãos para curá-lo. Jesus não faz isso. Jesus tira da multidão e trata esse camarada à parte. Ele não faz do jeito que eles pediram. Ele tem uma maneira melhor. Amém ou não? Então, quando a sua oração não é respondida do jeito que você quer, saiba que Deus tem algo melhor. Esplendidamente bem. É isso que acontece. E aqui é esse mistério, né? Esse mistério de Deus, esse Deus se transforma situações, que muda situações, que não responde às nossas orações do jeito que nós queremos. E eu acho,
Até algumas orações que a gente faz e Deus não responde, depois a gente fala, Deus, muito obrigado, porque foi livramento. Você estava arrumando aí um rosco, né? Orando por algo que não tinha nem sentido, nem com certeza seria um embaraço. Então nem sempre é do jeito que a gente quer, mas notem, Ele sempre faz muito bem feito. Muito bem feito. O Max Lucado, em seu livro, ele diz assim: os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem são os nossos como os nossos. Nem estamos na mesma vizinhança, estamos pensando, preserve o corpo, ele está pensando, preserve a alma. Sonhamos com aumento de salário, ele sonha em ressuscitar os mortos. Evitamos a dor e procuramos a paz, Deus usa a dor para trazer paz. Vou viver antes de morrer, decidimos, morra para que você possa viver e nos instrui. Gostamos do que enferruja, ele gosta do que dura. Alegramos-nos com o nosso sucesso, ele se alegra com as nossas confissões. Mostramos aos nossos filhos o aço da Nike, exibindo o sorriso de $1 milhão, dizemos, seja como Ronaldo. Deus aponta para o carpinteiro crucificado, que tem os lábios manchados de sangue, e um dos braços dilacerado, e um dos lados dilacerados, ele diz, seja como Cristo. Nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Nossos caminhos não são como os seus caminhos. Ele tem uma agenda diferente, habita em outra dimensão, vive em outro plano. Deus tem o melhor para nós. Está além da nossa habilidade. Ele faz muito bem feito, porque faz do jeito dele, não do nosso jeito. Por exemplo, vamos pensar em uma possibilidade, o pastor falou sobre a questão de missões. Vamos pensar, por exemplo, que a primeira de Suzano resolva alcançar a aristocracia ou a elite aqui da cidade. Tá? Vamos pegar um modelo lá em Roma, por exemplo. Vamos imaginar os irmãos lá pensando em alcançar a elite de Roma, a aristocracia romana. O que os irmãos iriam pensar? Bom, a gente tem que ter um espaço legal. A gente precisa ter um ambiente legal. Vamos comprar ou vamos alugar um espaço para trazer esse pessoal nobre, para eles serem bem tratados. Nós precisamos ter uma música legal. Vamos pegar a banda lá de Suzano para tocar, etc., para ter uma música legal. Vamos trazer o pregador joia. Vamos convidar o Hernandes e as Lopes para pregar. A gente vai preparar todo o ambiente para atingir a aristocracia romana. Geralmente é assim que a gente pensa. Agora veja como Deus faz. Paulo é preso como cidadão romano, e lá ele tem o privilégio de escrever 6 cartas. Uma delas, a carta aos Filipenses, ele escreve lá no final, os da casa de César o saúdam. Quem é casa de César? Era a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era constituída de jovens bonitos, saudáveis, filhos da aristocracia romana. Eles ficavam cuidando do cidadão romano. 2 deles se revezavam diariamente. E Paulo evangelizou esses camaradas, esses meninos bonitos, inteligentes, da aristocracia. Paulo evangelizou esses camaradas. E aqui Paulo, os da casa de César, está dizendo que alguns deles, talvez até muitos, se converteram. Agora esse pessoal convertido, o que acontece com o convertido? Ele vai dar testemunho. A maneira de Deus atingir a aristocracia romana foi por meio de uma cadeia, de uma prisão. A nossa maneira seria pensar em um ambiente, etc, etc, etc. A maneira de Deus foi cadeia. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos. Deus tem os seus caminhos. E vale a pena confiar nele, porque ele faz muito bem feito quando aprendemos a descansar nele, e nem sempre conforme a nossa expectativa. Ele faz muito bem feito do jeito dele, e do jeito dele é bem feito. Amém ou não? O nosso jeito é meio esquisito, não é verdade?
Nós temos um jeitão de dar jeitinho, né? E brasileiro é uma beleza, né, só? Está no nosso DNA, jeitinho, dá um jeitinho, uma maneira. A gente tem, né, nós temos aí o recurso técnico da gambiarra, sabe como é que é? A gente tem esse jeito, tá na gente, né? É esquisito. Nós temos coisas bonitas na cultura brasileira, muitas coisas bonitas, mas nós temos uma coisa esquisita, nosso jeitinho. É verdade, nosso jeitinho. Um professor universitário, fazendo um curso lá em Amsterdã, foi pegar lá o metrô e comprar o bilhete e tal, e tinha lá uma catraca livre. E ele perguntou: e essa catraca livre? Para quê? Para quê? Como é que funciona esse negócio? A mocinha disse: olha, para quem não tem dinheiro. Aí ele perguntou: e se alguém que tiver dinheiro passar por ali? A mocinha disse: mas por que ele faria isso? Você é brasileiro, minha querida. Até crente passa, Deus, glória a Deus, mesmo tendo dinheiro. Nosso jeitinho é complicado, né? A gente tem um jeitinho que, né? Agora, quando a gente aprende a depender dele, a colocar nas mãos dele e descansar nele e confiar nele, o jeito dele é melhor, porque tudo quanto ele faz esplendidamente bem, amém ou não? Mas também tudo quanto ele faz esplendidamente bem, ele faz bem e personalizado. Olha aqui, ele pega aquele camarada e traz à parte, ele faz o milagre personalizado. E você não vai ver 2 milagres iguais. Mesmo a multiplicação dos pães, já tem um grupo diferente. Já tem um grupo diferente. Os milagres que Jesus faz, principalmente os milagres pessoais, são milagres personalizados. Não é milagres grande quantidade, mas pelo contrário, não é linha de produção, é personalizado. E notem, irmãos, ele tira aquele camarada à parte e trata esse camarada compreendendo a dificuldade dele. Ele usa toda uma linguagem não verbal. Ele tira aquele camarada à parte, ele toca nos ouvidos, ele toca a língua com saliva e diz efatá. É linguagem não verbal, de maneira personalizada. Tudo quanto ele faz é bem feito, porque é personalizado, não é linha de produção. Entende bem? Deus tem algo para você, meu irmão. E você não tem que ficar olhando para o outro, achar que você é menor, que você é menos incapaz. Você não tem que imitar ninguém. Claro que a gente aprende uns com os outros, é verdade, ser original, disse alguém, não dizer as fontes, a gente aprende. Em 2000 anos de cristianismo, Deus falou comigo. Para com isso, você aprendeu, meu irmão. Você ouviu aí? Claro que Deus fala, é verdade, mas às vezes a gente usa isso como uma espécie espiritual, sabe como é que é? Deus falou comigo, parece que só você. Na verdade, nós aprendemos, Deus fala usando os outros. Nós aprendemos uns com os outros, nós crescemos na nossa caminhada. Agora você tem o seu jeito, você não precisa imitar ninguém, ué. Você não precisa ficar. Não, o ministério, coisa boa, eu tive a oportunidade de participar no começo do ministério, em um congresso lá, que era um congresso missionário, lá na Lagoinha, quando começou o ministério diante do trono. Eles estavam com projetos, foi criado o ministério justamente para comprar crianças que estavam sendo vendidas na Índia para a prostituição. Esse era o projeto, não era só música por ser música. E Deus honrou, foi uma coisa assim, né, espetacular, as músicas, enfim. Aí, Paulice imitar Ana Paula Valadão, não dá, uai. Ela é mineira, você está entendendo? O sotaque é diferente. E aí começaram a falar como se, não dá, você é você, uai. Seja você, Deus quer usar você do jeito que você é.
com a sua habilidade, com o seu jeito, com a sua maneira. Nesse quebra-cabeça de Deus, Deus tem lá uma pecinha que é você, e você se encaixa. Agora, se você imitar o outro, não vai encaixar, não vai dar certo. O pastor Ari Veloso, já falecido, ele é mineiro, era mineiro, né? E ele contou, ele falou a história dele. Chegou de Minas Gerais aqui para São Paulo, lá da roça, e ouviu o pastor Rubens Lopes. O pastor Rubens Lopes era um orador de mão cheia. Você, para ouvir o pastor Rubens Lopes, você tinha que ter um dicionário à parte. Então, na igreja dele não tinha corintiano, você está entendendo? Corintiano tem dificuldade, né? Até dicionário, então, aí teria dificuldade. Mas, entende? Na igreja, então, para você ter ideia, o pessoal da Assembleia Legislativa, deputados, iam ouvi-lo para aprender oratória. Portanto, ipso fato, o que é isso no dicionário? Isso é latim, você não vai encontrar, meu. Até aí já terminou o sermão dele. E era um orador de mão cheia. E Ari Veloso viu, brilhou os olhos. Eu vou ser Rubens Lopes. O cara veio da roça, velho. Ele chegou querendo imitar Rubens Lopes. Ele mesmo falou, que coisa ridícula. Ele dizendo. Um dia ele estava dirigindo uma reunião querendo imitar Rubens Lopes, um irmãozinho sincero. Eu acho que a gente precisa de gente assim, que nos ama e diz a verdade, né? Porque se depois você prega, alguém diz, pastor, que bênção, né? É mesmo? Às vezes não diz a verdade, né? Então, e ele falou, e o irmão chegou, conversou com ele, falou, Ari, rapaz, Rubens Lopes é Rubens Lopes, você é Ari Veloso, meu, você é mineiro, E Ari assumiu essa, que ele é mineiro. E Ari Veloso foi bênção. A Igreja Batista do Morumbi marcou uma geração, por ser o que ele é. Entende bem? Deus tem um projeto para você. Deus quer usar você do jeito que você é. Deus nos ama de maneira individualizada. Claro que Deus ama todo mundo, é verdade. Mas Paulo diz, Jesus morreu por mim, como se dissesse que se Jesus tivesse que morrer, só por ele teria morrido. Entende bem? E Jesus aqui faz esse milagre personalizado. Olha só. Quando Deus faz alguma coisa, não é parte de Deus. Deus faz de maneira inteira, integral. Deus não é... Ele sempre está com todo o ser. Entende bem, amados? Nós fazemos alguma coisa, às vezes fazemos com vontade... uma ação para cá, o coração do outro lado. Já reparou como a gente funciona? Às vezes você pode estar aqui no culto pensando em ir embora. Você pode estar aqui já planejando, já não está nem aí, já está fora, já está viajando. Você pode estar aqui, a gente tem essa possibilidade esquisitice de estar e não estar. Agora, Jesus não, ele está com todo o ser. Ele se envolve com esse milagre, não é um milagre mais, é o milagre para ele, no sentido de fazer bem feito, com excelência. Não é mais um, é o milagre. É uma pessoa, é alguém que ele ama, e ele faz muito bem feito. Ele pronuncia uma palavra, ele usa as mãos que conduz o surdo para fora, ele usa os dedos, ele toca nos ouvidos, ele usa a saliva, ele olha aos céus, ele suspira, que é a expressão de compaixão, né, de alívio, de envolvimento com aquilo que está acontecendo. Ele pronuncia sua voz de poder, quer dizer, ele se envolve com aquela pessoa. Não é algo assim, parte, é todo o ser. Porque tudo quanto ele faz bem feito, porque ele faz com todo o seu ser. Não é alguma coisa fora da sua vontade, não é simplesmente fazer por fazer, como muita gente faz. E a gente precisa fazer bem feito. Mesmo não sendo coisa que a gente gosta, não gosta, faz bem feito, meu amado. É um testemunho, a vida não é ideal, é o real. Nem sempre é possível você estar no emprego que você almeja, mas seja bênção ali, faz bem feito. Envolve seu coração, seu ser. Deus te colocou ali, seja bênção ali. Jesus faz esse milagre ali com todo o ser, não é simplesmente mais um, é o milagre. E todo milagre que ele faz é personalizado.
Por isso, esplendidamente bem, muito bem feito, lindamente feito, notadamente feito, para a honra e glória dele. E assim tem que ser. Ele toca os ouvidos, que era onde estava a ferida, onde estava a deficiência. A questão é se a gente permite que o Senhor toque as nossas fraquezas, aquilo que a gente precisa ser curado. Às vezes a gente coloca resistência, abre seu coração, amado, coloca diante de Deus, Ele toca, Ele cura, Ele muda, Ele transforma, Ele faz esplendidamente bem. E de maneira singular, não é algo ao atacado, não é um montão, é bem feito. E quando Deus olha para você, é só você, amém ou não? Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Entende bem? Não precisa ficar olhando para o lado para querer imitar o outro. Claro, a gente aprende uns com os outros, é verdade, mas você é você. Deus tem algo para você, se disponha. Às vezes a gente quer imitar, é complicado, né? Eu conheci um menino muito capaz. Eu fui no acampamento ser preletor, ele era adolescente na época, e tinha uma siriema. Eu sei que ele começou às 10 da noite, a história da siriema, e de madrugada acordar ele estava falando da siriema. Fez o casamento de siriema, a siriema visitou todo mundo, e bibibi, 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 bibibi. Nossa, impressionante. Vitalidade adolescente, né? Mas a criatividade de horas, e o pessoal tinha alguns acompanhando, dando risada. Eu falei, esse menino não é fácil. Aí ele se tornou pastor. A última vez que eu vi, já faz um bom tempo, ele estava de paletó, gravata e colete. Já não era aquele menino. Ele se tornou pastor. Às vezes esse negócio de instituição engessa, né? Verdade ou não é? Puxa vida. Seja você. Não deixa se moldar por formas. Deus é Deus, Ele quer usar você e Ele te criou do jeito que você é, meu querido. Com exceção do pecado, Ele criou você com esse temperamento, esse jeito, e quer usar você do jeito que você é. Você não precisa imitar ninguém, a não ser o próprio Jesus. Também tudo Ele tem feito esplendidamente bem, pois sua obra é completa. Olha para o teu irmão e diz assim, Deus completa a obra, meu irmão. Diz para ele aí. Você não gosta disso não? A gente mexe. Diz para ele aí, ele está dormindo só. Oh, me ajuda. Ai, ai, ai. A perfeição do que ele faz. Eles ficaram admirados porque Jesus fez de maneira completa. Obra inacabada é coisa da gente. Deus nunca começa algo que Ele não termine. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de aperfeiçoá-la, completá-la. Ele é poderoso para isso. Agora, só pode ser poderoso porque Ele começou em mim. Começou em você ou não? Começou também? E você é gente ruim, né, só? Olha para o teu irmão e diz assim, você é gente ruim, rapaz. Nós somos complicados, não somos? Verdade ou não é, irmão? Nossa, eu estava pregando na igreja lá em Guaianás e tinha uma visitante. Quando eu falei, nós somos esquisitos, a senhora falou, na minha frente. Somos, amados. Olha o que Deus tem nas mãos, eu e você. E Ele começou, Ele vai completar, apesar de mim, apesar de você. Porque nós somos estranhos. Verdade ou não é? Às vezes a gente se pega falando, mas eu sou esquisito demais. Eu sei o que você conhece de Bíblia, o que eu conheço de Bíblia, o que nós conhecemos de Bíblia. A gente vive à altura disso? Oh, irmão. Deus te ama, amém ou não? Amém. Deus te ama. E olha, o amor de Deus é personalizado. Ele te ama como se tivesse mais ninguém a não ser você, dizia Agostinho. Deus te ama. Puxa vida. Se Deus te ama, por que você vive ansioso? Se Deus te ama, por que você vive com medo? Se Deus, você já reparou? Como nós somos complicados, e olha a bênção que Deus não desiste da gente.
Deus não tem cesto de lixo e não joga ninguém fora. Deus não tem cesto de lixo. A gente tem. A igreja tem. O que a igreja mandou de gente boa, mas a igreja mandou. A igreja, nossa, no passado, meu querido, se eu usasse essa barba, isso seria um ímpio. Olha lá um incircunciso, olha lá, o barbudo incircunciso lá. Esse é filisteu, não é? A igreja é assim. A igreja, né? Roupa, vestimenta, cor de cabelo, já era motivo de... Nem era desligamento, nem disciplina, era excluído. Exclusão, a igreja mandava jogar no cesto de lixo. A igreja fez isso muitas vezes. Graças a Deus que Deus nunca fez isso e nunca faz, porque senão eu e você, nós estamos lá no cesto de lixo. Deus não desiste da gente. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus desistiu de você não, meu querido. Deus não desiste da gente. Se você notar o texto, Jesus, antes de falar e fatar, ele olha aos céus, porque esse é o desejo do Pai, que você seja aberto para Ele, que você aprenda a falar com Ele, que você aprenda a dialogar com o outro, que nós temos às vezes essa dificuldade de ser bênção na vida do outro, e a maior bênção depois de Jesus no seu coração é a bênção de ser bênção. Deus te salvou para você ser bênção. Você não deve ser motivo de preocupação, motivo de alegria. Você já pensou Deus ouvindo as orações, que Deus tenha misericórdia de você? Já pensou todo dia seu pai orando por você, dizendo: Deus tem misericórdia do meu filho? Você tem que ser motivo de gratidão, motivo de alegria. Abre-te para Deus, abre-te para o outro, abre-te para a vida. Deus tem surpresa para você, meu amado. Essa palavra não é uma palavra só usada para a língua ou os ouvidos, é usado para a vida, todo ser. Deus quer que você seja aberto para Ele. Abre-se para Ele, pare de ser religioso de fim de semana, de ser piloto automático, de vir num culto e depois fechou a Bíblia. Deus ficou aqui na casa dele e você sai para a vida e se esquece de Deus. É vida cristã, não é atividade cristã, é vida com Ele, é onde você está, onde você vive, você ser aberto para Ele, porque Deus tem surpresa para você. Deus não tem dificuldade em nos abençoar, nenhuma dificuldade, porque se Ele entregou Jesus Cristo para morrer por nós, não há limites em Deus nesse sentido. Ele foi muito longe enviando Jesus para morrer por nós, e diz Paulo: acaso não nos dará com Ele todas as coisas? Deus não tem limites. O problema do limite está no meu coração, na restrição do meu coração. Em vez de ter o coração aberto, Senhor, quero ter o coração aberto para o Senhor, me abençoa. E aqui, quando eu estou falando de bênção, é ser bênção na vida dos outros, não é patrimônio, não é bem. E se você tem bem, Deus te abençoe, mas use isso para abençoar os outros, porque tudo fica. Use seus bens para ser bênção na vida dos outros. O rico para Deus não é aquele que tem, é aquele que aprendeu a compartilhar, aquele que aprendeu a doar. Esse é rico, esse é bênção, porque tudo fica. Quer dizer, quando você receber uma bênção, aprenda a orar: Senhor, muito obrigado pela bênção, mas Senhor, me ajuda a administrar esse negócio, porque tem gente que ganha a bênção e se embaraça com a bênção. A bênção, em vez de se tornar bênção, se torna uma maldição. O camarada ganhou a casa da praia, comprou a casa da praia, sonhar para ir com isso, depois vive para isso. Fim de semana vai pintar, vai arrumar lá, e Deus, não, lá vou fazer culto. Para a conversa, meu, faz culto nada, conversa, faz uma reuniãozinha, uma oraçãozinha e vamos para a vida. Deus, abre-te para Ele. Abre-te para Ele, efatá. Deus quer ser poderoso na sua vida. Ele quer fazer a sua vida uma vida esplendidamente bonita, linda, para a honra e glória dEle. Porque tudo quanto Ele faz esplendidamente bem. Amém, amados? Com certeza, 100 anos, muitos erros, muitas vitórias, muitas tristezas, mas pode saber,
que Deus tem escrito esplendidamente bem a história da PIB de Suzano.